Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Olha, esse comentário aqui eu achei fascinante. Eu achei top ele e por isso que eu acho que ele tem que ser respondido. Tem que ser respondido, que é esse MacGyver Wittenberg. Ele respondeu assim: acreditar que esse Sérgio Monteiro domina o siríaco, copta, aramaico, garítico, acadiano, sumério, assírio, neobabilônico, ele não afirmou diretamente que domina, mas insinuou. É tão hilário quanto acreditar que Olavo de Carvalho lê os tais 80 livros por ano, apenas para se manter atualizado. Fala sério, kkkk. Primeiramente, para esse comentário eu curti ele, que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é: o maior erro de um malandro é duvidar de outro malandro. Por que, que um malandro não pode. O maior erro que um malandro pode duvidar é de outro malandro. Primeiro fato: esse rapaz aqui ele está duvidando da capacidade intelectual de duas pessoas: Sérgio Monteiro e Olavo de Carvalho. Vamos lá. Primeiro, Sérgio Monteiro. Eu conheço o Sérgio Monteiro, eu troco ideia com ele. Não é à toa que eu gravei um áudio, né? Eu gravei um áudio, fiz uma pergunta para ele sobre o que é necessário para se falar de crítica textual do Antigo Testamento, né? E ele, tanto o Santana, que é outro estudioso muito sério, quanto ele. O Sérgio Monteiro ele já é um pastor, um senhor de idade. E interessantemente, ele me falou que ele estuda grego desde os 13 anos de idade. Entendeu? Ele estuda grego desde os 13 anos de idade. Segundo ponto, o doutorado que ele está fazendo é para uma faculdade fora do Brasil. Então a faculdade é toda em inglês. Então quando ele tem que conversar com o professor dele, quando ele tem que estudar alguma matéria, quando ele tem que escrever, tem que ser em inglês. Então ele já domina o inglês. Então inglês, grego, hebraico, que é a área dele, espanhol, porque ele é casado com uma argentina. Tá entendendo? Ele estuda alemão, porque eu sei. Por que eu sei que ele estuda alemão? Porque o Gerhard Kittel que eu tenho em inglês, ele tem em alemão. Entende? Então, o cara, ele tem um domínio de várias línguas, pelo menos 22 ou 23, assim, que ele lê e compreende. Enquanto que eu leio e compreendo no máximo 6 línguas, o cara lê e compreende 22. Uma vez o Santana mandou um vídeo de um rapaz que falava 22, falando em vários idiomas, assim, conversando e falando em vários idiomas, trocando os idiomas. E ele foi ouvindo e falando, ó, o sotaque desse cara aqui tá pá, ele misturou um pouco aqui, misturou um pouco ali, mas ó, pra esse tempo de estudo tá excelente. Então, tipo, o cara literalmente conhece questão de língua. E o que esse rapaz, ele se esquece, o MacGyver Wittenberg se esquece, que é assim, você sabe português, você aprendeu inglês. Aprender inglês, ele é difícil. A primeira língua que você estuda, ela é difícil. É difícil de você aprender, você demora para pegar. Só que quando você estuda uma terceira, você dominou um pouco de inglês, ou você dominou o inglês e você parte para uma terceira língua, essa terceira língua já é mais fácil você adquirir. E de acordo com o que você vai adquirindo as línguas, vai se tornando mais fácil. Por quê? Porque por que, que isso acontece? E olha que interessante, não entrei nem em Olavo de Carvalho, só vou entrar na questão do Sérgio Monteiro por enquanto. O que, que acontece? Então, quanto mais línguas você estuda com o passar do tempo, mais fácil fica de adquirir vocabulário, mais fácil fica de dominar elas. Por exemplo, eu não estudo inglês com profundidade, eu não estudo francês com profundidade, eu nunca parei para estudar espanhol. Eu nunca parei para estudar espanhol. Mas o que acontece? Por causa do meu estudo de grego, eu fui levado a estudar inglês, né, a ler inglês, eu sou obrigado. Não é porque eu quero estudar, ler livros em inglês, eu sou obrigado a ler livros em inglês. Então eu acabei tendo leitura, né, a domínio da língua inglesa de leitura, porque a língua que eu domino para estudo é o grego, então por causa do grego eu domino o inglês, né, a leitura do inglês. Por causa do auxílio da minha esposa, eu domino a leitura do francês. Entendeu? E aí, quando eu pego qualquer coisa em espanhol, pra mim, tipo, eu nunca peguei a gramática do espanhol, eu nunca peguei firme pra adquirir vocabulário do espanhol. Mas, cara, eu pego qualquer livro em espanhol, qualquer livro não, qualquer livro dentro da área da crítica textual, da teologia, pego, bato o olho e eu sei do que tá falando, eu consigo ler. Por quê? Porque o estudo do grego me permitiu isso, não é a primeira língua que eu estou dominando. Então, o que, que acontece? Agora, imagine
Sérgio Monteiro, que já domina, já vem dominando o estudo das línguas desde os 13 anos de idade, desde os 12 anos. Eu conheço rapazes jovens, Itachi, Neji estuda hebraico desde os 11 anos de idade. O moleque tem 19. O garoto, 19, ele já deve estar com 19 ou 20 já, que ele está fazendo medicina. O moleque começou a estudar hebraico com 11 anos de idade e ele já começou estudando em Gessenos, que é inglês. Então ele já começou estudando hebraico, inglês, e aí o cara lê em siríaco, um moleque que está estudando medicina. Siríaco, ele manja um pouco de grego, que não é a área dele são as línguas semitas, e o moleque manja de aramaico. Pelo menos. Eu não sei se ele domina o alemão, o francês ou qualquer outro idioma. Mano, então assim, esse é um testemunho. O Itachi, que ele tem um canal no YouTube, eu até indiquei o canal dele já, Osmário B. Júnior, ele fez um vídeo entrevistando o Edson de Faria. O moleque manja de hebraico, ele arranha no grego. Então, o moleque manja de aramaico, manja de inglês, tá estudando o alemão, ele tá estudando alemão, entendeu? Então, assim, para esse cara pegar uma sexta, sétima, oitava língua, e ele não tem mais que 22 anos de idade, eu nem sei a idade dele, eu sei que ele é pouca coisa mais jovem que eu. Tá entendendo? Eu fui conversar com um aluno meu de grego, que é o Ítalo, missionário lá em Moçambique, o moleque acabou pra falar para mim que ele tá lendo russo, cara. Lendo russo. Então, assim, para um estudioso mediano dominar 6 ou 7 idiomas é brincadeira. Agora, para um estudioso mais sério, mais bichão mesmo, que eu sei que o Sérgio Monteiro é desses, porque o cara tem uma capacidade de memória. Cara, não tem assunto que eu vou conversar com ele, que eu vá conversar com ele, que ele não saiba. Ele sabe mais que eu de crítica textual do Novo Testamento, ele sabe de crítica textual do Antigo Testamento. Vai falar de desenho, o cara manja de desenho. Não estou falando que eu fico falando de desenho com ele. Mas eu fui gravar um vídeo falando sobre desenho para a Liga Apologética. Ele já chegou e me deu uma correção. Falou, Adolfo, dá uma olhada nisso aí, porque o Apocalipse da DC não é Apocalipse, é Doomsday. Dá uma olhada lá no original em inglês lá. Então, o cara não tem assunto que o cara entre que ele não tenha conhecimento. Ou que ele se aventure a falar. E quando ele foi se aventurar a falar de um assunto que ele não dominava muito bem, sabe o que ele fez? Ele falou, olha, eu preciso ler o que os teólogos falam sobre o assunto porque não é minha praia é exegese. Teologia sistemática é outros 500. Ele foi lá ler uns 10 livros sobre teologia sistemática para depois fazer uma afirmação sobre o assunto que ele ia tratar. Então, isso é um estudioso sério. Agora, o que acontece? Você pega a tese de doutorado dele, que eu não tenho acesso a ela, né? Ele não me passou ainda, ele está escrevendo a tese de doutorado dele. Cara, ele falou para mim, Adolfo, eu tenho que estudar sumério, eu tenho que estudar acadiano, ele tem conhecimento de egípcio, e ele falou assim, eu tenho que estudar uma língua chamada hebraíta, pô, que é uma língua lá, junto com o sumério, acadiano, daquela região, porque são todas línguas cognatas ao hebraico, ao aramaico, e por aí vai. Então ele compreende. Então o cara chegar para mim e falar uma coisa dessa, que duvida da capacidade intelectual dele, é porque não conhece... de fato, não conhece o que os estudiosos sabem. Eu vou pegar um cara aqui. Se esse rapaz está duvidando, ele tem que ler esse carinha aqui, ó, Fernando Saussure, Curso de Linguística Geral. Esse cara aqui nesse livro, esse aqui é o pai da linguística moderna, tá? Quem sistematizou a linguística moderna foi esse Fernando Saussure. Se o cara pegar as anotações de que isso aqui é um livro que foi feito das anotações de estudos dele, pelos alunos. E, cara, o cara vai comentar estrutura linguística chinesa, japonesa, hebraica, siríaca, ele menciona grega, muito grego, muito latim, entendeu? Mas o cara vai falando, cara, ele vai mencionando diferenças que se você olha assim, velho, nem em 20 anos você acha que adquiriria o conhecimento desse cara. E esse cara escreve, então assim... Eu não duvido, porque todos os grandes estudiosos que eu conheço